Filho não pode ter medo de chegar no pai para falar sobre droga, não pode ter medo de chegar para falar sobre sexo. Sabe por quê? Porque se não tiver esse diálogo dentro de casa, esse diálogo vai acontecer fora. Então, seu filho vai pedir conselho para alguém do mundo, que muitas vezes não vai estar preparado para poder aconselhá-lo. Então, quebra essa barreira. Eu acho que a prevenção e a educação em relação a isso começa em casa. Bom, meu nome é Marcelo, tenho 53 anos, sou de Varginha e eu vim para Monte Sião, como eu disse, para tratar da minha dependência química. Né? Tudo isso começou na juventude, tá? Por isso que o meu foco é mais para falar com vocês, os jovens, porque embora isso tenha me afetado já aos 50 anos, todo esse início começou lá quando eu tinha de 14 para 15. Em 86 eu tive o meu primeiro contato com o álcool. Um ano depois, meu primeiro contato com a cocaína. E por aí foi, sempre usando de uma forma recreativa, né, vamos dizer assim. E os anos se passaram e eu consegui construir uma família, construir uma vida profissional muito boa, ter meus bens, a proporcionar para o meu filho e minha família toda uma condição de vida bacana. Só que até 2007, chegando em 2008, a situação começou a se inverter, porque aí a balança foi invertendo, eu comecei a perder produção no meu trabalho e a droga foi tomando conta, até que em 2013 eu tive meu primeiro divórcio, por conta já dessa início de decadência aí na vida. Passaram-se uns 5 anos e eu me casei novamente em 2018 e até 2021, onde eu me divorciei pela segunda vez. E a partir de então, com esse segundo divórcio, eu tive uma dependência emocional muito grande. E unindo os dois, a dependência emocional com a química, aí foi queda livre. Eu comecei a perder tudo. Meu trabalho, uma das coisas que eu perdi, eu tive uma vida profissional muito boa. Eu tive uma situação financeira onde eu tinha praticamente tudo aquilo que a minha família precisava, eu conseguia arcar com tudo. Eu tinha uma situação financeira muito tranquila. Eu morava bem, eu comia bem, eu viajava muito, eu tinha loja, eu tinha carro zero, eu tinha tudo aquilo. Eu só não tinha Deus na vida. Tá? Eu nunca soube o que era essa experiência. Então eu fui perdi o trabalho, famílias, perdi bem, perdi amigos, perdi a minha moradia e eu me lembro que no final, já no finalzinho, certa vez eu fui comprar a droga e eu fui chorando pelo caminho porque eu não queria, mas eu não aguentava não ir, era algo insuportável. E nessa ida eu dei de encontro com uma mulher que vinha subindo e ela me abordou e ela perguntou se eu era doador de sangue. E naquela situação eu perguntei o que estava acontecendo e tal, ela falou que ela precisava de sangue para a filha. A filha estava no hospital, estava muito mal e tal. Eu perguntei se a filha tinha sofrido um acidente, ela falou que não, que ela estava com leucemia e ela precisava de uma doação de sangue urgente. E eu, embora eu fosse um doador de sangue, eu estava indo comprar droga. Eu dei alguma orientação para ela e tal, e ela foi embora e eu acabei seguindo. Fui até a casa do cara, comprei, e na volta eu parei no hipermercado, entrei no banheiro desse hipermercado, e lá eu fiquei consumindo e chorando, consumindo e chorando, desesperado por aquilo que eu estava fazendo. Enfim, essa mulher chorando para salvar a vida da filha e eu ali tirando a minha dentro de um cubículo de um banheiro, sozinho ali. Então, assim, esse foi um dos pontos ápices aí do final da minha dependência, foi quando eu já não estava mais aguentando, eu já não morava no porão de uma casa, eu não tinha mais um lar, eu cheguei a ficar um dia na rua e nessa casa eu não tinha água, eu não tinha luz, eu não tinha comida, eu me alimentava de um restaurante que me dava ali o restante daquilo que sobrava da pizzaria à noite e num dia desses
que eu fui no restaurante, eu liguei para o meu filho. Foi quando meu filho pediu para eu falasse com a minha irmã, e a minha irmã então falou que tinha um local para mim morar. Esse local era uma clínica de reabilitação em Monte Sião, Minas Gerais. Foi quando eu saí de Varginha e vim então chegar em Monte Sião. No dia 3/3/2023, eu cheguei em Monte Sião. Fui para a clínica e comecei ali um processo longo, difícil, doloroso, mas que me salvou. É um processo um tratamento que no início é muito dificultoso em função da própria abstinência do corpo, ele pede muito e a gente não tem acesso. Então isso não é fácil se aguentar esse período no início. Segunda coisa que é muito complicado, como você ali está são, você começa a ter um conflito com a sua consciência. Então aí eu lembrava das coisas que eu fiz, das coisas que eu deixei de fazer, lembrava da minha família, do meu filho, dos meus filhos, lembrava da minha esposa, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu tinha perdido. Então esse conflito com você mesmo no início é muito, muito complicado. E a sensação de solidão é muito grande, porque a gente já vem com essa sensação de antes. Antes de eu chegar na clínica eu já me sentia só. Mas por quê? Porque eu mesmo fiz uma escolha. Então, essa escolha nos leva à solidão, porque as pessoas vão se afastando, é natural, ninguém aguenta, independente de quem tem. Na clínica, no mês seguinte, eu cheguei no mês 3, eu me lembro que no mês de abril, nós fomos convidados lá a ir louvar numa igreja. Foi o meu primeiro contato com o mundo externo depois que eu entrei. E ali, eu me lembro que nós saímos e eu fui até essa igreja. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. E esse carinho que eu recebi ali, esse afeto todo, isso mexeu muito comigo. Eu lembro que eu me emocionei bastante. Eu entrei na igreja, nós fomos recebidos tanto na rua quanto ali fora, tanto na rua quanto dentro ali da igreja. Louvamos, nosso grupo foi para louvar. Na saída também todos fizeram questão de fazer uma fila e se despedir de nós. E eu voltei para a clínica e no dia seguinte, a psicóloga da nossa clínica, ela fazia parte dessa igreja. E eu fui conversar com ela, eu falei assim, quando eu sair do Reavida, eu vou congregar na igreja. Eu lembro que ela ficou feliz com isso, só que era muito prematuro aquilo tudo, porque eu estava ali no segundo mês ainda, né? Então, será que realmente lá no final ia ser tudo isso que eu estava falando? E aí passou o primeiro mês, passou o segundo, a gente entra no terceiro mês, no terceiro quarto, que ali é mais ou menos dividido de 2 em 2 meses. Terceiro e quarto a gente começa a ter uma interação maior com a igreja, com a palavra de Deus e tal, é uma clínica cristã. E eu comecei ali a ter contato, né, com a palavra e tudo. Passou-se o quarto mês, chegou o quinto, o sexto, e no dia 3/9 seria a data da minha alta, foi o dia que eu me batizei. E ali eu me converti, batizei, e eu resolvi não voltar mais para minha cidade. Eu não queria mais voltar para Varginha porque muita coisa triste ficou lá. E eu queria recomeçar, eu queria um recomeço, algo novo. Foi quando eu decidi ficar, e aí o pastor me convidou, o pastor lá da clínica me convidou a ficar mais 2 meses na clínica para me ajustar na cidade com trabalho e moradia. Foi quando eu fiquei e eu fui sair então da clínica definitivamente no dia 3/11/2023. Não sei se eu posso chamar de coincidência, exatamente hoje, dia 3/11/2024, está fazendo 1 ano que eu saí da clínica. Depois que tudo passou, tem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Coisas que eu aprendi que se eu tivesse a oportunidade de voltar à minha idade, voltar à minha juventude, eu teria uma outra visão. E se eu aplicasse o que eu sei hoje, eu teria certeza que minha vida seria outra. Bom, das lições, a primeira que eu vou falar é a droga, porque a droga foi onde que me arruinou. Usar droga é pagar para sofrer
com a ilusão de que você vai ser feliz. Tá? Você nunca vai ser feliz. Você vai ter aquela ilusão no início de que tá tudo legal, eu sou o super-homem, eu sou o cara, mas ela vai chegar uma hora que ela vai te derrubar. Tá? Então você já pode, se você tem essa ilusão de que ela vai te trazer algo de bom, é algo que você pode desfazer. Jamais isso vai acontecer. A segunda lição que eu aprendi em relação ao tempo: não existe reembolso para ter perdido. A partir do momento que você perdeu aquilo, já era. Não tem como você voltar atrás. Então, para isso, você precisa, escolher cuidadosamente com quem e aonde você vai investir seu tempo. Hoje em dia a gente vê nos jovens aí, inclusive eu até me incluo nisso aí. Hoje eu já melhorei bastante, mas em relação a redes sociais, eu era um cara que ficava muito ali e a gente vê aí a rapaziada, os jovens aí, direto. Eu quero dizer assim que like, curtida, isso não é afeto. Seguidores não são seus amigos, Rede social não é vida real, aquilo ali é muito falso, muito superficial. Na lição número 3, perspectiva de futuro. Cara, acorda pra vida. Acordar pra vida, como é que eu vejo isso? Abra os olhos. Você acorda de manhã, você tem que abrir os olhos, beleza? Basta, não. Acordou para a vida? Levanta. Você tem que levantar, não tem? Então tenha postura, posicione-se em relação àquilo que você quer. E a partir daí se coloque em movimento. Você tem que caminhar em direção ao seu propósito. Se você ficar inerte, nada vai acontecer. Se você tem metas para o futuro, seu presente fica muito mais interessante. A evolução faz parte da natureza humana. Então, coloca uma meta na vida, traça ela e corre atrás. Lição 4. Estudo e trabalho. Dedicação em ambas, tanto no trabalho quanto no estudo, é uma forma da gente honrar a Deus. Eu não dei muito valor no estudo na época que eu tive ele assim, com muita facilidade. E hoje eu voltei a estudar, hoje eu me dedico a ele. E hoje eu me dedico muito ao meu trabalho. Eu dedicava antes, mas a droga me tirou isso. Mas é um conselho que eu te dou. Você que é jovem, que está aí, cara, agarra. Dá para fazer os dois juntos, ótimo. Não dá, foca no que dá, Só que faça bem feito. Só dá para estudar, estude bastante. Só dá para trabalhar, trabalhe bem. E por ser o melhor, faça um pouco a mais do que aquilo que você é cobrado, que isso vai te dar resultado. São 5 que eu aprendi, isso é as amizades. Uma amizade boa, ela fortalece a nossa caminhada. Ela nos ajuda a manter a fé, nos levanta na queda, nos impulsiona aí em direção daquilo que é bom. Paralítico só foi curado porque ele teve amigos que o levaram até Jesus. Aí eu queria fazer uma pergunta: seus amigos estão te levando para onde? Família. Tira essa barreira que divide pai e filho. Não pode ter. Pai não pode ter vergonha de falar com o filho sobre droga, não pode ter vergonha de falar com o filho sobre sexo. Isso não pode existir. O filho não pode ter medo de chegar no pai para falar sobre droga, não pode ter medo de chegar para falar sobre sexo. Sabe por quê? Porque se não tiver esse diálogo dentro de casa, esse diálogo vai acontecer fora. Então, seu filho vai pedir conselho para alguém do mundo e muitas vezes não vai estar preparado para poder aconselhar. Então, quebra essa barreira. Eu acho que a prevenção e a educação em relação a isso começa assim em casa. Então, essa é uma sugestão que eu queria dar, uma dica que eu acho extremamente importante. Eu vejo hoje que as famílias estão se afastando cada vez mais. Essa eu até me emociono um pouco de falar, que é a 6ª lição, seria a família. Eu digo assim, é o primeiro e grande ministério da vida de um homem, E eu acho que família a gente tem que primeiro cuidar, da porta de casa para dentro. Depois a gente pensar da porta para fora. E é algo que me faz falta. Eu perdi a minha, hoje eu estou distante dos meus filhos, enfim. Eu falo com eles, mas eu moro distante. Então é algo que eu sinto falta de ter. Mas Deus me conforta, Deus está comigo e é sobre Ele que eu quero falar, que seria a minha 7ª lição.
essa é a última lição e a mais importante de todas. Sem Ele eu não ia conseguir. Eu poderia ter todas as outras, mas de fato Ele é a principal. Sabe? Toda a força que eu tenho vem dele. E é para Ele e é por Ele que eu digo que eu sofri demais para me sair da situação que eu estava. Nada, mas absolutamente nada mais vai me arrastar para aquela vida de novo. Só não vai porque Deus está no comando. Gente, Deus abençoe a vida de cada um. Espero que tudo isso que eu contei aqui possa ajudar vocês de alguma forma. E Deus na frente sempre, porque a salvação é com Ele. Amém?